aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje, como de costume, nós iremos aí dar continuidade no livro de Esther, capítulo 8, 9 e 10. Lembrando que esse é os últimos 3 capítulos do livro de Esther, beleza? O rei determina a favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei transferiu para a rainha a casa e todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ele era. Então o rei tirou o seu anel selo que havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens que pertenceram a Amã. Todavia, Esther voltou a rogar ao rei e lançando-se aos pés dele, implorou-lhe em meio a muitas lágrimas que revogasse o plano maligno que Amã, o descendente de Agag, tinha agendrado contra os judeus. Diante do gesto de Esther, o rei prontamente lhe estendeu o cedro real em sinal de aprovação, e ela se levantou diante dele e confirmou sua súplica, dizendo: se for do agrado do rei, e se hoje alcanço o seu favor, e se ele considerar justo, e se eu mesma for agradável a seus olhos, que ele revogue expressamente todas as cartas que Amã, filho de Agag, filho do Agita, Amedata, descendente de Agag, escreveu e endereçou a todas as províncias do rei, determinando o extermínio de todos os judeus, porquanto como se será possível suportar a dor de rever a desgraça que se abaterá sobre todo o meu povo? Como resistirei à destruição da minha própria família? Em seguida, o rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e passei todos os seus bens para Esther, porquanto ele atentou contra os judeus. Escrevei, pois, agora mesmo um novo decreto a respeito dos judeus, e que, se bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o meu anel real. Porque todo edito redigido em nome do rei e selado por meio do seu anel é irrevogável. Imediatamente foram convocados os escribas reais, e esse fato ocorreu no 20º dia do 3º mês, o mês de Sivan, isto é, entre maio e junho. Os secretários do rei escreveram todas as ordens ditadas por Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até Cush, na Etiópia. Essas determinações foram redigidas na língua de cada povo e segundo a escrita de cada província, como também aos judeus na sua própria escrita e linguagem. Mardoqueu escreveu cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros montados em cavalos fortes e velozes, todos da cavalaria especial do rei. E o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. Resguardava também o direito de saquear os bens dos seus adversários em guerra. As determinações do rei entraram em vigor em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Uma cópia desse decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se de todos os seus inimigos. Os mensageiros montados nos cavalos velozes da cavalaria especial do rei partiram apressadamente por causa da ordem expressa do rei. Esse decreto foi promulgado inclusive na capital Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul, celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e coberto por um manto de linho fino, vermelho e púrpura. E toda a capital Suzã exultava de júbilo.
e grande felicidade, alegria, satisfação e honra tomou conta dos corações de todos os judeus, em cada província e em cada cidade, onde quer que se anunciasse as ordens do decreto real, explodia entre os judeus grandes manifestações de contentamento, seguidas de animados banquetes e festas. Muitos gentios, pessoas que pertenciam a outros povos do reino, se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apoderado deles. A vingança dos judeus, o Purim, capítulo 9. No 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, quando devia entrar em vigor o decreto do rei, naquele exato dia, os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencê-los de campo de batalha. Entretanto, aconteceu tudo muito diferente dessa expectativa. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam o seu aniquilamento. E ninguém conseguia resistir, pois o temor dos judeus havia caído sobre todos os povos, e todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei cooperavam com os judeus, porquanto grande era o temor que alimentavam em relação a Mardoqueu. Mardoqueu exercia forte influência no palácio real. A sua fama se espalhou por todas as províncias e ele foi se tornando cada vez mais poderoso e respeitado. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e aniquilando-os, e fizeram o que desejassem com os que desejaram com os que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens da capital Suzã. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaisata, os 10 filhos de Amã, filho de Emadata, o grande inimigo dos judeus, mas não colocaram a mão nos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidade de Suzã foi relatado ao rei, que informou a rainha Esther. Os judeus mataram e aniquilaram 500 homens e os 10 filhos de Amã, na capital Suzã, que terão feito nas demais províncias do rei. Agora, pois, qual é a tua petição? Pede-me, será igualmente atendida. Qual é o teu desejo? Dize-me, e ele te será concedido. Então lhe declarou Esther: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o mesmo decreto real de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam expostos a toda a gente pendurados na forca. O rei aqueceu e imediatamente deu ordens para que assim se procedesse. O decreto foi anunciado publicamente em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados nas forcas. Os judeus de Suzã juntaram-se na 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens de Suzã, todavia não tocaram em seus bens. A instituição da festa dos Purim. Entre mentes, os demais judeus que viviam nas províncias do império, da mesma forma se reuniram para se proteger e se livrar dos seus inimigos. E exatamente 75.000 homens dos que os odiavam, mas não se apossaram de qualquer dos bens de seus inimigos. Todos esses fatos ocorreram no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia memorável de festa e júbilo. Os judeus da capital Suzã, contudo, tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º descansaram e dele fizeram um dia memorável de banquete e muita alegria. Por esse motivo, os judeus que vivem em vilas e aldeias comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de banquetes, honra e júbilo, um dia em que se envia porções de alimento e presentes uns aos outros.
Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero, né, Xerxes, tanto as mais próximas como as mais distantes em todo o reino, e ordenou-lhe que todos os anos lembrassem e guardassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, isso é, entre fevereiro e março, porquanto nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua humilhação e tristeza tornou-se em honra e júbilo, e o seu planto num dia de festa. Escreveu-lhes recomendando que comemorassem aquelas datas memoráveis como dia de festa e felicidade, de troca de saudações e presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus passaram a observar a tradição de realizar aquela celebração conforme Mardoqueu lhes havia prescrito, pois Amã, filho do Agita, Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado malignamente contra eles, tentando exterminá-los, e para tanto havia lançado o Pur, isto é, a sorte, com o objetivo de conhecer a melhor maneira de realizar a destruição total dos judeus. No entanto, quando estes sórdidos planos chegaram ao conhecimento do rei por intermédio de Ester, ele deu ordens expressas e por escrito para que a intenção maligna de Amã para com os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem executados e pendurados na forca. Por isso, aqueles dias ficam conhecidos na história pelo nome de Pur, por causa da expressão Pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que de fato havia acontecido em todo o reino. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos que se tornassem judeus não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias memoráveis, exatamente na forma estabelecida, descrita na carta em suas datas certas. Esses 2 dias seriam lembrados e guardados em cada família, em todas as gerações, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados jamais entre os judeus, e os seus descendentes os haveriam de lembrar e celebrar para sempre. Então a rainha Hadassah, Ester, filha de Abial, e o judeu Mordecai, escreveram com toda a autoridade uma segunda carta a fim de confirmar todas as instruções da primeira acerca da celebração dos Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Assuero, Xerxes, desejando-lhes paz, segurança e prosperidade, e confirmando que os dias dos Purim deveriam ser comemorados nas datas exatas e determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester havia estabelecido e decretado para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes de todas as gerações, e acrescentou observações sobre o tempo de jejum, lamentação e preparação. A ordem expressa da rainha Ester confirmou todos os regulamentos para a correta observação do Purim, e todas essas instruções foram escritas em um livro de registros históricos. Mardoqueu é honrado pelo rei. Capítulo 10. Passados esses acontecimentos, o rei Assuero Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de majestade, força e poder, bem como um relato completo da grandeza com que honrou e exultou Mardoqueu, estão registrados no livro de crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia do império, logo depois do rei Assuero. Xerxes era um homem notável, ilustre e de grande influência entre todos os judeus e amado pela multidão de seus irmãos, porquanto trabalhava sempre para o bem de seu povo, promovendo a justiça e o bem-estar entre todo o seu tempo. Então, Assuero, Xerxes, foi um rei bacaninha para os judeus,
né, para o povo de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a boa mão de Deus, né? Eu creio que tudo vem de Deus e não é diferente. Fiquem todos na paz e até a próxima.